Ministra Damares Alves se casou, sim, já foi casada. Hoje, na condição de divorciada, o casamento, a senhora entende que não deu certo ou deu certo enquanto durou? Eu sou apaixonada ainda pelo meu ex-marido, que ele não assista essa matéria. Eu casei tarde, eu casei aos 40 anos. Inclusive, hoje, quando eu olho para trás, eu pergunto por que eu casei tarde? Eu sempre tinha um motivo para adiar o casamento. Ou eu estava muito ocupada que eu queria mudar o mundo. Hoje, Rosane, eu reconheço que o abuso sexual, e muitas vezes leva a mulher a fugir do casamento. Você vai ouvir agora um conteúdo do quadro Cara a Cara com Rossane, com a publicitária e jornalista Rossane Nascimento. É um prazer ter você aqui na Link News, uma plataforma inteligente que traz vários conteúdos assinados por profissionais de competência e com expertise em várias áreas. Você que está entrando hoje na nossa casa, no nosso espaço, eu convido a conhecer os canais oficiais da Link News. Lá já tem muitos conteúdos interessantes e você vai se encantar. Estamos em várias janelas na internet. Tudo é veiculado no nosso website, também publicado no IGTV, Facebook, YouTube, também o podcast no Spotify. Você pode participar, tirando dúvidas, dando sugestões de pauta, interagindo com os profissionais que assinam os nossos conteúdos. Dá só uma olhada, aproveita para comentar e marca também a Link News. Apresentando então a nossa entrevistada de hoje, inaugurando o quadro Cara a Cara com Rossane, a gente chama Damares Regina Alves. Ela é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nasceu em Paranaguá em 11 de março de 1964. Portanto, a gente celebra ainda o aniversário da nossa entrevistada, comemorado neste 11 de março. É uma advogada, pastora evangélica, brasileira e, muito além do óbvio, não é filiada a nenhum partido. Ela chamou a atenção e chama a atenção da imprensa nacional e também da imprensa internacional pelo envolvimento em polêmicas, falas contundentes, ideias e bandeiras que casam, na maioria das vezes, contestações. Nós vamos entrevistar hoje uma mulher de herança nordestina, sertaneja, porque ela passou boa parte da sua infância e adolescência aqui, em Vitória da Conquista, na Bahia, onde está sediada a plataforma Link News. E a Link News vai conversar agora com essa mulher. Ministra, um prazer inaugurar o nosso quadro da Link News, o nosso quadro de entrevista com o seu nome. Que alegria estar nesse programa e aqui, gente, com a minha cidade de Vitória da Conquista, com a minha Bahia e com essa mulher incrível que está nos entrevistando, que conheço há muito tempo, acompanho a carreira dela e é uma honra estar aqui, tá? E sou, assim, a ministra polêmica, a ministra que fala de azul, que fala de rosa, a ministra que enfrenta o crime organizado, a ministra barulhenta, mas a ministra que ama as crianças, que ama as mulheres e que quer um Brasil de paz, um Brasil próspero, um Brasil abençoado. Ministra, então, reforçando, a gente fala de Vitória da Conquista, na Bahia, falando também para todos os nossos seguidores e ouvintes, né? É onde está sediada a Link News, mas com o advento da internet a gente acaba falando para o mundo inteiro, né? E marcamos, então, a nossa inauguração pelo seu aniversário. Não tem como não falar da sua idade, dizem que mulher não gosta de comentar sobre idade, mas uma mulher pública. Então, ministra, começando a nossa conversa, o nosso bate-papo, a senhora diria que são 57 anos bem vividos? Muito bem vividos. Uma vida intensa, uma vida de muito trabalho, muito trabalho. Você viu que eu sou advogada, educadora, pastora, ministra, mãe, ativista. Então, assim, uma vida muito intensa, desde muito cedo na batalha, na luta. Aos 12 anos já era professora, e aí foi direto, e eu continuo aqui vivendo intensamente, e agora sim, né? De uma forma absurdamente intensa, que é o que tem acontecido aqui.
Nós viemos falando, ministro, antes de começar a entrevista, formalmente, fazendo os testes, né? Que a mulherada quer saber qual é o elixir, porque assim, sua agenda é super dinâmica, começa cedo, a gente vê suas lives, um vigor, um tônus, né? Uma pele, uma cutis maravilhosa. Qual é o segredo aí, ministra, qual é o elixir para se manter assim? Ô, Fia, olha, eu acho que o meu senso de humor que me mantém assim. Você deve imaginar que eu lido com temas muito pesados. Eu lido com assuntos muito complexos, muito tensos, né? Então, eu acredito que é o meu bom humor que me deixa assim, dessa forma. E assim, eu levo, apesar de ser temas muito pesados, apesar da minha vida, o tempo todo ter sido envolvido com temas muito pesados, eu consigo levar tudo com muita leveza. E a sensação do dever cumprido, eu acho que isso ajuda muito, essa sensação do dever cumprido. E eu posso também, me permita, o Estado é laico, mas eu não posso deixar de dizer que o Senhor da minha vida é alegria. Eu tenho um Senhor na minha vida e eu não tenho vergonha de admitir isso. Acho que mulher nenhuma tem que ter vergonha de admitir que tem fé. Eu tenho fé em Jesus e Jesus é alegria purinha. A ministra citou aí uma frase que foi uma das frases, né, que as manchetes polemizaram, né, todos os blogs, a imprensa. Então, na esplanada dos ministérios, a senhora já chegando, né, logo nos primeiros dias, acho que nas 2 primeiras semanas do governo Jair Bolsonaro, ao tomar posse, já atiçou a mídia, não só a mídia nacional, como também a mídia internacional, né, blogs, imprensa, enfim, inspirou centenas de memes, né, que eu até queria saber se isso a incomoda. Então, isso tudo, né? Toda essa coisa que se faz em torno do nome da Maris Alves, isso a incomoda, a imprensa lhe assusta, lhe deixou, de alguma forma, ou alguma vez, de saia justa? Não, eu só tive um momento de tristeza. Foi quando estamparam o rosto da minha filha em tudo que é jornal. Eu sou mãe de uma menina que está com 22 anos agora, uma menina indígena, sobrevivente de muito sofrimento. Eu falei para o Brasil, e agora estou lidando isso como política pública também. Nós temos alguns povos que ainda matam crianças no Brasil, povos indígenas, não são todos, dos 305 povos que existem, 40 ainda têm a prática do infanticídio, e eu sou mãe desta menina, e colocaram aí, logo no início, que eu tinha sequestrado a minha filha, e que eu tinha sequestrado outras crianças indígenas. E aí, deixa eu deixar isso bem claro, tá, Rosane? Eu nunca sequestrei uma criança indígena, ainda, ok? Vamos deixar bem claro. Isso não está passível, se for fora de pauta. preciso, para salvar uma vida de uma criança, se for preciso sequestrá-la e trazê-la para o centro urbano e ficar na porta de um fórum pedindo uma autorização para que ela vá para um médico, eu vou fazer isso sim. Então, nesse momento que estamparam o rostinho dela, aí foi um momento de muita tristeza para mim. Quem é mãe sabe, isso machuca com a alma da gente. Mas fora isso, eu até me divirto com os memes, eu me divirto com as polêmicas, porque quando eles transformam em polêmica uma fala minha, eles colocam o assunto no debate. Eles trazem para a pauta aquilo que eu quero falar. A questão do azul e rosa, por exemplo, Sim. Foi no dia da minha posse, foi meu discurso de posse. Sim. Naquele instante, eu já mandei o tom para o Brasil de como seria a condução do ministério. Que no Brasil, a família é livre para criar os seus filhos. Que no Brasil, a criança não pertence ao Estado, pertence à família. E havia toda uma construção de que os filhos pertencem ao Estado. Não, os filhos pertencem à família. E havia também toda uma desconstrução de identidade no Brasil. Havia um patrulhamento, Rosane, de que menina não podia mais vestir rosa no Brasil e nem menino podia vestir azul. Se vocês acham que eu estou exagerando, no Ministério da Cultura, que transformou-se em Secretaria de Cultura, assim que nós assumimos, o ministro, inclusive, teve que tomar uma atitude, então o ministro Osmar Terra, tinha um recurso sendo liberado para um projeto de desprincesamento. Deixa eu explicar para vocês. Desprincesamento. Eram contadoras de história que iriam para as escolas dizer que meninas não são mais princesas, que menina não precisa que a princesa não precisa de um príncipe para defendê-la. Imagine,
mexer com a fantasia, mexer com a brincadeira, mexer com as histórias infantis, porque menina não veste rosa, menina não é princesa, nós não somos meninas e nem meninos, nós somos um ser, e depois a gente decide o que a gente quer ser, homem ou mulher. Desconstrução de identidade. Então, quando eu falei menina veste azul, veste rosa, menino veste azul, eu queria dizer, neste país, a criança veste a cor que quiser. A mãe veste o seu bebê da cor que ela quiser. Então, foi isso que a gente começou a dizer. Resgatar a autoridade da família na educação dos seus filhos. Então, cada vez que eu digo uma frase que se torna uma polêmica, na verdade, o que a imprensa está fazendo para mim é me ajudando a fazer um debate com a sociedade. Tanto é, Rosane, que eu começo os 3 primeiros meses como louca. Não sei se você lembra, 2019, eu era louca, fundamentalista, religiosa, perturbada, sequestradora, mentirosa, eu era bandida, era tudo. E quando termina... Tem um processo, inclusive, correndo, né, contra o Ciro Gomes. Tem um monte de processo, eu vou ter processo para 200 anos. Aí, Rosane, quando chega dezembro de 2019, faz-se uma avaliação, eu sou a segunda ministra mais bem avaliada do Brasil e a segunda mais conhecida. Só estava atrás do então ministro Sérgio Moro, que não é mais ministro, então eu sou a número 1. Então você vê, Rosane, sair lá de doida e o Brasil reconhecer que eu estava no caminho certo, foi uma luta. Mas eu agradeço muito aos memes, eu agradeço muito à imprensa, eu agradeço muito às polêmicas, porque eu pude conversar com a sociedade e dizer o que nós queremos de verdade na condução dessa pasta. Ministra Damares, a gente sente e percebe mesmo muita espontaneidade na sua fala. A gente sabe que boa parte dos parlamentares, né, aqueles que legislam, ou seja, executivos, eles têm sempre uma assessoria que discorre, né, que elabora discursos, e aí, assim, em algumas falas dessas polêmicas, em algumas vezes a gente sentiu não uma retratação propriamente dita, mas um pronunciamento seu de que a fala foi tirada, né, de um contexto e que foi analisada isoladamente. Neste caso, a senhora tem tido um cuidado maior, tem tido uma assessoria para cuidar do seu discurso, ou prefere que a coisa seja realmente dita com essa espontaneidade? Eu acho que é o que a população quer, transparência e espontaneidade. E é o que nosso presidente tem muito, essa espontaneidade. O que aconteceu, essas frases tiradas do contexto, foi lá atrás, Rosane, que eles iam nas igrejas, onde eu tinha pregado como pastora, e quero dizer para vocês que quando a gente está dentro de um templo, nós temos um manto constitucional que me garante o exercício da fé, a liberdade de culto, a liberdade de crença e a liberdade de expressar a minha crença. Então, pegaram frases, Rosane, de uma mensagem que eu estava falando e citavam só essa frase. Então, naquele momento, realmente tiraram do contexto. Hoje, tudo que eu falo, como é tudo muito ao vivo hoje, não tem como se tirar a frase de contexto. Então, hoje, quando alguém fala, a própria população vai lá e descobre... Mas o que ela disse? Aonde ela falou isso? E descobre o discurso na íntegra, o material na íntegra. E aí, com relação a essas frases pensadas, tem uma que, por muito tempo, ainda hoje, né, ela é dita que quando eu conto dentro da igreja, Rosane, que eu tive uma experiência transcendental, eu tive uma experiência espiritual, eu tive uma experiência incrível aos 10 anos com Jesus. Inclusive, ministra Damares, está aqui no nosso roteiro para a gente falar dessa experiência, que inclusive foi motivo de piada, essa história de ter encontrado, né, essa sua experiência de encontrar Jesus, né, no pé de goiaba, e me parece que inspirou um filme, um longa-metragem, né, foi para o cinema, enfim. A gente vai estar falando sobre isso, mas falando um pouco, voltando um pouco dessa questão educação, né, em questões educacionais, dentre outras coisas, a senhora tem se posicionado contra a ideologia de gênero, a favor da escola sem partido, por exemplo. Apesar de dizer que a população LGBTI é o segmento que a senhora mais ama, a senhora, por vezes, critica com veemência qualquer desenho ou material escolar que se refira às famílias homossexuais, né? Enfim, isso dá um cunho muito negativo
ao fato de uma criança poder se identificar como homossexual, e chega a ser um paradoxo, há alguns questionamentos dessa sua posição, embora ama essa comunidade, mas não aprova esse desenho que se instala na nossa sociedade? Não, Rosane, não tem nenhuma contradição. Eu respeito a comunidade LGBTI, trabalho com eles há muitos anos, e muito antes de ser ministra, mas o que eu falo é contra a ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com a comunidade LGBTI. A ideologia de gênero é uma ideologia, o nome já fala, é uma ideia, é uma ideologia que vem tomando conta da sociedade, dizendo que nós somos produto da sociedade e não somos produto da biologia. Que nós não nascemos homem, não nascemos mulher, que há uma construção. Ora, se essa proposta fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, então também está dizendo que ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica, ninguém nasce travesti. É uma construção e é uma opção. E isso, inclusive, a ideologia de gênero vai contra o movimento gay. Porque o movimento gay conquistou todas as suas pautas no Brasil, dizendo que gay nasce gay, lésbica nasce lésbica, travesti nasce travesti. E agora vem a ideologia de gênero falando que não, que é uma construção social. Então, eu sou contra essa ideologia, e muitos líderes do movimento gay concordam comigo, porque coloca na dúvida a nossa identidade, a nossa formação. Então, eu sou contra a ideologia. Mas a ideologia usou a dor do gay que é discriminado. Então, foi para a escola, primeiro para desconstruir a imagem de família, para trazer o coitadinho do gay, e depois vir contra o próprio gay, dizendo, não, você não nasceu gay. Então, o que acontece? Foi tudo uma construção. Então, lá atrás, quando eu criticava os livros com uma doutrinação, é porque eu dizia, atenção, movimento gay, estão usando vocês para uma ideologia perigosa. E hoje muita gente concorda comigo, e a escola está se afastando dessa ideologia que só trouxe confusão de identidade nos nossos meninos, nas nossas meninas. E a gente trabalha hoje no combate ao preconceito, todo tipo de preconceito, mas deixando a criança ser criança no Brasil. Ministra, a senhora chegou a falar, né, que o que a imprensa faz, o que os blogs e toda essa mídia que polemiza tudo que a ministra, né, pronunciamentos e frases, e pinçam textos fora de contexto, tudo isso acaba por elevar e colocar na vitrine ainda mais aquilo que a ministra prega e defende, né? Isso, muita gente gostaria de ter essa vitrine, né? A gente sabe que tem gente que pagaria horrores e paga, mas não consegue ter toda essa evidência que a ministra tem, que nós sabemos. Isso tudo, essa grande vitrine, acabou por desvendar boa parte da sua biografia, né? As manchetes acabam expondo a sua vida, né, particular, e por vezes a própria ministra teve que se pronunciar contando da sua vida privada, da sua vida particular. A ministra, todos, a grande maioria sabe, a senhora coloca isso de forma muito natural e clara, a ministra sofreu abuso sexual na infância, né, mas aí voltando um pouco, né, ela é pedagoga, né, depois advogada, pastora, mas para quem não sabe, né, Damares Regina Alves é filha do meio de um casal de pastores. O irmão mais velho, que se chama Dionísio, de 58 anos de idade, o irmão caçula, Daniel, que se estivesse vivo, estaria hoje com 55, e a gente sabe que a ministra, né, completando agora dia 11, 57 anos, a gente percebe que é uma diferença muito pequena entre os três, né? E a minha pergunta à ministra é, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, machista, né? E a minha pergunta, como foi, ministra, sua infância, né? Crescer entre dois irmãos homens, uma menina no meio de dois meninos. Já percebia alguma diferença, algum tipo de preconceito? A senhora conseguia se enxergar menina, se posicionar como mulher em suas escolhas e também naquilo que lhe era oferecido pelos seus pais ou pelos próprios irmãos? Rosane, eu acho que era uma menina fora da caixinha, porque eu passei o trator, tá? Eu fazia os meninos me respeitar muito, eu era princesa, defendida e cuidada por eles, né? Me tratavam como princesa, e nunca admitia, assim, por exemplo, que eles fossem melhor que eu,
o que eu fosse melhor que eles. Eu vivi num ambiente cristão. E, diferentemente do que pensa, o ambiente cristão, ele ensina a respeitar a mulher, ele ensina a proteger a mulher, ele ensina a valorizar a mulher. E as pessoas acham que não, que o ambiente cristão é a mulher submissa. E, inclusive, pegam versículos da Bíblia e fala, que a própria ministra fala, a Bíblia diz o seguinte: mulheres, deixem seus maridos cuidarem de vocês. E para os maridos, eles dizem, maridos, protejam as mulheres com suas próprias vidas. Homens, sejam macho, protejam as mulheres com as suas próprias vidas. Então, as pessoas não veem a segunda parte do ensinamento, que é o homem proteger a mulher com a sua própria vida. E eu tive essa alegria de ter 2 irmãos num ambiente cristão que me respeitavam e me tratavam como a irmã querida. Mas, assim, essa construção do nosso papel nos lugares de poder, de decisão, da mulher, participar desses lugares de poder e de decisões, tem sido uma construção no Brasil e a gente está avançando muito nessa área. Ministra, seu irmão Dionísio me confidenciou, né, que a irmã da Maris era uma criança quieta, sossegada, não brincava muito, na verdade, estudava mais do que brincava, chegou a dizer que aos 12 anos, né, a Damares tinha mente de 20 anos, era uma menina muito inteligente. Ministra, eu pergunto, o que lhe motivou para o estudo, né, para a pesquisa, já na infância? A senhora já tinha um ideal, já desenhava o seu caminho, já enxergava essa possibilidade do cargo onde a senhora ocupa hoje, por exemplo? Rossane, eu descobri muito cedo que a educação era o meu caminho de libertação, tá? Eu venho de uma família muito pobre, nós trabalhávamos com igrejas, com pessoas muito pobres, e eu tinha certeza que a única oportunidade que eu tinha de ascender era por meio da educação. Então, eu me entreguei aos livros, mas me entreguei muito. Tem uma parte da minha história que você já citou, que foi a questão do abuso. Os livros foram meus companheiros por muito tempo. Eu encontrava nos livros refúgio por muito tempo. Então, assim, eu me entrego aos livros, às histórias, em busca de consolo, porque eu não podia contar para a minha família, até os 10 anos, não pude contar, eu fui abusada dos 6 aos 8, nesse período eu não podia contar o que estava acontecendo comigo, então era nos livros que eu encontrava refúgio. E a partir daí, eu desenvolvo um amor muito grande pela leitura e pelo estudo. E entendi, esse é o meu caminho, vamos ter que estudar muito para me sair desse grau de pobreza em que eu vivia na infância. E aí, pronto, vamos estudar, e eu caminhei nessa direção, e aí eu fiz 2 faculdades, especializações, pós-graduações, aí a gente chegou aqui, estudando muito, lendo muito. Voltando um pouco aqui às suas origens, ministra, filha do pastor Henrique Alves, baiano, né, de Morro do Chapéu, também de Dona Guilhermina Paulista, da cidade de Getulina. Seus pais se conheceram e foram para o Paraná. Nessa época, seu pai era construtor de obras. Na década de 60, ele entrou para o projeto Exército da Salvação, que é um projeto com programas que atende pessoas carentes em orfanatos, asilos, hospitais. 2 anos depois, o pai da ministra Damares entrou para a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde, até 7 anos atrás, ocupou o cargo de pastor. Hoje, aos 92 anos de idade, um pastor jubilado. A mãe, Dona Guilhermina, faleceu aos 80 anos, vítima de um AVC, uma dona de casa, mas também missionária, pastora, que ajudava o marido no ministério pastoral. Eu pergunto à ministra, quem a forjou? Quem te forjou? Quem é, ou o quê? Né? Quem é o responsável por essa mulher controversa, inteligente, autêntica, falante, extrovertida, que consegue sorrir e brincar, até mesmo quando a imprensa parece querer massacrar? Quem forjou Damares Alves? Olha, a minha família ela é incrível. Meu pai vem de uma formação, minha mãe vem de outra. A minha mãe, ela é filha de uma alemã com um sueco. Então, meus avós, eles eram imigrantes. O meu pai é filho de um português com uma filha de uma escrava. Então, assim, as raízes aqui da família, elas são muito ecléticas, né? E meus pais eram muito inteligentes, muito inteligentes. Então, meu pai é muito inteligente, e eles eram indignados
Eles eram indignados com a questão da injustiça social. E eles manifestavam isso de diversas formas. Então, eu sempre ouvi isso em casa. O pai inquieto com aquela velhinha que não passava fome, com aquela criança que não tinha escola. Então, eu ouvi muito isso dentro de casa. Apesar da gente também estar vivenciando momento de pobreza, havia indignação nos meus pais por tudo que nos cercavam. Tanto que meu pai trabalhou muito na área social para fazer a vida das pessoas melhores. Então, foi isso, foi essa formação, essa família voltada a cuidar de pessoas. Eu me lembro bem, uma época da minha vida, que no fundo da nossa casa, meu pai abrigava idosos. E depois ele leva isso para a igreja, no fundo da igreja, toda a igreja que ele dirigiu, lá no fundo tinha idosos para ele cuidar. E a minha parte de cuidar dos idosos era pintar as unhas das idosas, pentear o cabelo. Então, a gente sempre esteve muito envolvido com o cuidar do outro. E, então, isso forma a gente. E foi naquele momento de formação de identidade. Então, foi a família que me desafiou a não se conformar com este mundo, a família que me desafiou a não aceitar as injustiças sociais, a buscar justiça social. Tem gente que não gosta muito de ouvir essa frase, mas é isso sim que eu quero, justiça social. Então, eu fui forjada. Eu venho de um lar em que meus pais eram indignados, passam isso para mim, e aí eu faço o meu caminho, depois eu faço o meu voo solo. Então, além de parecer ser uma vocação, nasceu para, né, a ministra recebeu isso, né, na família, no seio da família. Então, nasceu num lar cristão, né, filha de pastor e de pastora, e usando suas palavras, ministra, terrivelmente cristã. Uma das marcas que carrega é o fato, né, a gente já falou sobre isso, de que quando criança, aos 6 anos de idade, foi abusada sexualmente, só lembrando aqui aos nossos seguidores que estão entrando aqui agora, a violência, segundo a ministra, foi tão brutal que a tornou incapaz de gerar uma criança em seu ventre, em seu útero. A senhora chegou a dizer também em entrevistas que não foi abuso, né, que foi mesmo estupro, né, por várias vezes estuprada, e por um deles, dos 6 a 8 anos, violentada por 2 religiosos. Ministras, como a senhora vê isso, ter sido abusada dentro de casa por 2 pastores, 2 religiosos? Olha, primeiro, assim, que eu quero deixar bem claro que meus pais eram pais maravilhosos. Mas há 57 anos atrás, não se falava de abuso sexual como a gente fala hoje. Não se tinha esse diálogo aberto entre os pais e os filhos. Não se havia esse canal de comunicação. E no nosso segmento ali, havia muita força na palavra pecado, né? O pecado nos condenava, o pecado incomodava a gente. Quando acontece comigo, tanto, Rossane, que eu já falei isso em outros momentos, quando eu sou vítima na primeira vez, naquele ato terrível, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu tinha 6 anos. E nunca tinha sido falado em casa sobre educação sexual. Então, o que eu tinha? A imagem que me vem à mente era um homem em cima de mim, me machucando, e um homem que eu amava. Era um pastor que eu queria bem. E eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia se eu tinha que gritar, se eu tinha que empurrar, se eu tinha que chorar, se eu tinha que gritar. Eu não fui orientada. E hoje, inclusive, eu defendo a educação sexual para a gente empoderar a criança para se defender. Eu defendo essa conversa com a criança cada vez mais cedo. Tipo, ó, aqui ninguém toca, aqui embaixo também não toca. Se alguém tocar, grita, chama a professora, chama o tio, chama o pastor, chama alguém. Então, a gente está orientando as crianças. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sabia que era uma coisa muito ruim. Tanto que, quando acaba, ele continua comigo no quarto e ele diz para mim, você é culpada. Você é pecadora. Isso é pecado, você é pecadora, mas foi você a culpada. E ele me faz refém do medo, da dor e da vergonha. Porque era um pecado. Como é que eu ia contar um pecado para o meu pai, que era pastor, que pregava contra o pecado? Então, ele soube manipular muito todas as emoções e toda a minha crença. Ele soube conquistar o meu silêncio, me deixar refém, e foram 2 anos que eu fiquei ali refém daquele homem.
Hoje, eu digo, como eu gostaria que isso tivesse no passado. 57 anos depois, o que eu vejo? O abuso sexual crescendo cada vez mais. Hoje, inclusive, o meu presidente da República tuitou, no estado de São Paulo, o abuso sexual de criança durante a pandemia cresceu 12 vezes mais. Em pleno 2021, eu tenho que admitir, hoje, como ministra das Crianças, e que eu fiz enfrentamento a vida inteira a essa violência sexual, eu tenho que admitir que nós estamos num dos piores momentos do Brasil no quesito violência sexual contra a criança. E aí, quando eu falo criança, Rosane, não é só mais a menina de 6 anos de idade. Nós temos hoje uma realidade no Brasil que a gente vai ter que fazer um enfrentamento com muita coragem. É o estupro de recém-nascidos. E eu fui uma das primeiras pessoas a falar com o Brasil sobre isso, e chegaram a dizer que eu estava exagerando. Depois que eu comecei a falar, as pessoas começaram a ter coragem de denunciar, e a gente está toda semana vendo uma matéria de um recém-nascido estuprado no Brasil. E quando eu falo recém-nascido, são crianças de dias. A imagem que eu vi, que eu tive que ver, e já lá na CPI da pedofilia, lá atrás, no Senado, na Câmara, a menina tinha 29 dias. 29 dias. Lá no Ministério, a gente tem ocorrências de crianças de 8 dias, mas a gente já sabe de um caso que aconteceu em São Paulo, de uma criança de 7 dias. E aí a gente fica, assim, indignada. Puxa, isso tinha que ser uma coisa do passado. Eu tinha que ter sido a última a ter sido estuprada. Mas 57 anos depois, o que está acontecendo? Estupro de crianças no Brasil. Estupro de meninos, meninas, bebês, crianças de 0 a 1 ano, o número é absurdo, e eu tenho que fazer esse enfrentamento. E por um momento, Rosane, quando todo mundo começou a falar disso, me doeu muito a exposição, porque isso era um segredo meu e de minha igreja. Eu falava sobre isso na minha igreja para orientar os pais a ter um olhar ampliado para esse problema. Sim. E também falava isso na igreja, Rosane, para chamar as mulheres feridas a uma cura. E nós somos milhões de mulheres sobreviventes da pedofilia no Brasil. Com certeza, quem está nos assistindo agora, vai ter muitas pessoas que estão se identificando com a minha história. Então, eu também fazia na igreja esse chamamento dizendo, eu passei pelo Calvário, eu sobrevivi, é possível sobreviver à dor. Então, eu também chamava as mulheres a terem coragem de enfrentar a dor e de ressurgir aí das cinzas, mulheres amarguradas, mulheres deprimidas, mulheres em angústias, e eu fazia esse trabalho. Mas era um segredo meu e da minha igreja. Eu tinha o meu momento de falar. Aí eles pegam os vídeos em que eu conto essa história e eu sou exposta publicamente. Não foi fácil, Rosane. Ter que olhar nos olhos dos jornalistas e contar detalhes. E tinha jornalistas que queriam saber detalhes do sangue, detalhes da dor, como era o olho dele, qual é o cheiro dele. E eu... um massacre. Só que aí eu admito que foi doloroso a exposição, mas foi também educativo. A partir da minha história, quantas mulheres romperam o silêncio? Então, assim, que a minha dor sirva para curar, que a minha dor sirva para mudar a legislação no Brasil, que a minha dor sirva para mudar as políticas públicas no Brasil, que a minha dor sirva para mudar a relação pais-filhos, professor-aluno, para que todo mundo venha. Peraí, ainda tem Damares no Brasil sendo machucada. Então, foi horrível, Rosane, a exposição pública. Foi doloroso, começaram a questionar meus pais, como é que eles não viram? Como é que eles não sabiam? Foi muito ruim expor o meu pai desse jeito, expor a minha igreja, expor a fé, foi um pastor, mas eu tenho trabalhado com essa história dizendo, olha, não sou a única, sou sobrevivente, mas a gente tem que lutar para que nenhuma Damares mais seja machucada no Brasil.
Ministro, dentro desse contexto, então, é que se encaixa um argumento ou uma fala sua quando diz que as três instituições falharam naquela época, quando a senhora foi vítima do abuso, no caso a escola, a igreja e a família, pelo Sim. fato de não ter havido essa orientação prévia, esse esclarecimento claro e transparente dentro, no seio da família, na escola, na igreja, é por aí? É sim, eu emiti sinais que eu não estava bem, Rosane. Eu não estava feliz. Eu era uma menina feliz até os 6 anos, aí de repente eu me torno uma menina inquieta, uma menina que não cantava mais, eu mandei sinais com mudança de comportamento, e a minha família não leu sinais. E é isso que eu tenho conversado com as famílias, para ampliar o olhar. A escola também não entendeu os sinais que eu estava mandando. E a igreja. E assim, e eram os três ambientes que eram meus ambientes de proteção. Inclusive, eu falo, Rosane, se um diácono na igreja tivesse observado, essa menina está diferente, ela cantava, agora não canta mais. Eu sentava no primeiro banco e fui começando a sentar no meio da igreja, daqui a pouco eu estava lá atrás. Eu chorava durante os cultos quando cantava uma canção, ninguém percebia que tinha alguma coisa estranha. Então, é isso que eu falo. Naquele momento, os meus três ambientes de proteção não estavam prontos para ler os sinais que eu estava mandando. E hoje, um dos papéis que eu tive no Brasil, nos últimos 30 anos, foi sacudir a igreja. Então, Sim. eu estou 30 anos aí nos bastidores da igreja, pedindo que tenha ministério infantil nas igrejas, que os diáconos, que os professores, que os pastores sejam preparados para ter este olhar ampliado. Então, eu tive, dentro do segmento, um papel muito importante. Depois, eu venho, como ministra da família, falar com todas as famílias do Brasil. Em todas as entrevistas que é me dada a oportunidade, eu falo, papai e mamãe, cuidado, amplie o olhar. Sua filha quer ir dormir na casa da coleguinha, mas você sabe quem é o irmão mais velho da coleguinha? Você sabe quem é o tio da coleguinha? Você sabe quem é o porteiro do prédio onde mora a coleguinha? Então, eu começo a trazer as famílias do Brasil para uma reflexão e também a influenciar em políticas públicas e dizer para o Brasil que não tem só nessa história um homem na esquina passando a mão numa menina. Nós temos aí também o crime organizado. E eu preciso falar sobre isso. O crime organizado usam esses pedófilos para produzir imagem para a indústria pornográfica. Por exemplo, Rosane, todos os pais que estão estuprando bebês são pedófilos? Nós estamos encontrando pais que estão abusando de bebês que não sentem nenhum prazer. Mas é dinheiro na hora. Um vídeo de estupro de bebês pode custar entre 50 e 100 mil reais nesse mercado negro do sangue, esse mercado macabro. Então, por trás de tudo isso, tem muita grana. E agora, Rosane, com o advento das redes sociais, da internet, no submundo da internet, tem fóruns de pais trocando imagens de bebês sendo estuprados. Então, eu tenho agora um outro papel, um papel da repressão também. E quero aproveitar esse canal aqui que está aberto e mandar um recado para o crime organizado. Não tenho medo de vocês, não tenho medo de pedófilo, não tenho medo de abusador e nem de explorador de criança e adolescente. E nós vamos pegar vocês. E olha, eu tenho, Rosane, centenas de ameaças de morte, não tenho medo. Eu fui chamada para esse momento. Eu tenho a responsabilidade de fazer o enfrentamento, e eu vou fazer só com historinha? Não, vou fazer com a repressão também. E a gente está indo para cima do crime organizado. Nós agora, o Brasil entrou agora, Rosane, numa aliança global de combate à exploração sexual de criança nas redes, na internet. O Brasil estava fora dessa aliança. Imagina, Rosane. Nós somos um dos maiores produtores de imagens de exploração sexual de criança e não estávamos nessa aliança global. Agora eu tive a alegria de assinar, somos parte, vamos sediar em 2022 o maior evento do mundo de enfrentamento à pornografia nas redes, à pornografia infantil, ao abuso sexual nas redes. Então, hoje eu tenho um papel também de enfrentar e não tenho medo. A minha vida, eu acho, Rosane, que eu fui forjada para esse momento, eu fui formada. A minha história, a minha trajetória, a minha vida me faz essa mulher corajosa, inclusive para dizer para eles,
tenho medo de morrer, não. Eu vou atrás de vocês. É isso que eu tenho feito no quesito abuso sexual de criança. E é uma coragem que realmente nos inspira, ministra. Então, voltando a falar, a senhora começou a falar dessa questão de ter visto Jesus no pé de goiaba, né? A gente sabe que isso veio à tona num vídeo onde a ministra aparece pregando numa igreja. A senhora conta que por causa desse trauma, né, da violência sexual, do abuso, a senhora quis se matar, tentou o suicídio, e aí veio, né, a história que a senhora conta de Jesus na goiabeira. A ministra conta que estava com veneno de rato na mão, não é isso? Quando Veneno subiu no pé de goiaba, ia levar o veneno à boca, né? Foi quando a senhora viu Jesus falando. Essa história, de novo, né, causou polêmica, foi motivo de chacota, de piadas, comentários de toda ordem. A senhora disse que não se importou, mas classificou as reações como sendo discriminação religiosa. Por quê, ministra? Quando e como foi que ocorreu essa discriminação religiosa neste caso aí, e em outros casos? Isso ainda é muito latente, esse tipo de discriminação? Claro, a fé cristã é discriminada e perseguida o tempo todo, e eu tenho que confirmar isso. Veja só, Rosane, no passado, uma grande apresentadora de programa falou publicamente que viu um duende. E não foi perseguida como eu fui quando eu falei que eu vi Jesus. Cara, o que mostrou um verdadeiro preconceito aos evangélicos, especialmente aos evangélicos. Nós evangélicos somos loucos, malucos, não podemos ascender a espaço de poder, nós evangélicos somos perturbados. Foi assim que nos classificaram. Então, o que houve ali foi um preconceito à fé cristã. Porque assim, Rosane, a fé, ela é inerente ao ser humano, não existe. Desde que o homem é homem, o homem tem fé. Respeite a minha fé, respeite o meu Jesus. Eles podiam ter rido de tudo, menos da minha fé. E quando riram da fé, riram da menininha abusada, riram da tentativa de suicídio de uma criança. E isso foi ruim. Nesse momento que fizeram tanta gozação comigo, eu acho que a sociedade, parte da sociedade mostrou quão vil nós somos, quão cruel nós somos. E isso foi muito ruim. Rir de uma menina abusada. Para você ter uma ideia, tem perfil no Twitter chamando Jesus da Goiabeira. Tem peça de teatro. Tem filme. Tem vídeo. Tem um jornalista, e ele morreu no ano passado, em que ele disse que eu perdi a chance de transar com Jesus no pé de goiaba. Então, assim, não é só um menino da rua que está me xingando, são pessoas esclarecidas. Tem sociólogos, tem filósofos, tem doutores rindo de uma menina que foi estuprada, rindo da tentativa de suicídio de uma menina e rindo da minha fé. E aí vem uma outra bandeira que é do meu ministério, o respeito às religiões, o respeito à manifestação de fé. E que a minha história sirva também de lição para o Brasil. Vamos respeitar a religiosidade do outro. Ministra Damares Alves se casou, sim, já foi casada. Hoje, na condição de divorciada, o casamento, a senhora entende que não deu certo ou deu certo enquanto durou? Eu sou apaixonada ainda pelo meu ex-marido, que ele não assista essa matéria. Eu casei tarde, eu casei aos 40 anos. Inclusive, hoje, quando eu olho para trás, eu pergunto, por que eu casei tarde? Eu sempre tinha um motivo para adiar o casamento. Ou eu estava muito ocupada, eu queria mudar o mundo. Hoje, Rosane, eu reconheço que o abuso sexual, e muitas vezes leva a mulher a fugir do casamento. Tá? O abuso sexual, ele deixa sequelas. Gente, olha, eu estou curada, mas não tem como apagar a memória. Eu lido bem com a minha dor, mas existem sequelas. Existem coisas que ficam para a vida inteira. Então, eu acredito que essa coisa de fugir do casamento, de ser muito ocupada, de querer ter carreira, também foi inconscientemente uma fuga. Casei com um homem incrível, mas por 10 anos fui aquela esposa
quieta, cuidando do lar, mas quando vem a explosão das redes sociais e eu tenho uma projeção muito grande, eu acho que nós dois não soubemos lidar muito com isso. E aí o nosso casamento chega ao fim. Não foi por opção minha, foi ele quem saiu de casa. E nesse momento, Rosane, eu subi de novo no pé de goiaba. Eu acho que foram os 2 momentos mais tristes da minha vida. Lá aos 6 anos e depois aos 50, quando meu marido me abandona aos 50 anos. Sabe o que é uma mulher ser abandonada aos 50 anos? E nesse momento eu achei que tudo tinha acabado, inclusive que a minha vida tinha acabado, eu queria desistir de tudo, e eu fui desafiada a não desistir. E que bom que eu não desisti, estou aqui eu hoje ministra, né? Mas eu fui feliz no casamento, e eu respeito muito o meu ex-marido, e eu acho que ele também, inclusive, recentemente ele falou para alguém, a luta dela é muito legítima, eu tive que conviver com isso a vida toda. Meu marido chegava em casa, tinha 10 crianças indígenas dentro de casa. O marido chegava em casa, estava cheio de criança. E assim, sabe aquela coisa que esqueci de perguntar se podia trazer? Ele me ajudou muito, mas eu não podia impor a ele um chamado que era meu, uma missão que era minha, entendeu? E aí o casamento acaba. Ministra, recentemente, durante uma live semanal do presidente Jair Bolsonaro, a senhora mostrou uma peça de artesanato indígena que disse que recebeu do cacique Cotoque, da região do Xingu, né? Em resposta ao presidente, que perguntou o que era aquilo, parecendo um guarda-chuva, né? E aí a resposta foi, era um presente de casamento que foi pedido em casamento. De novo, o assunto virou polêmica, como tudo, ou quase tudo que a ministra fala, né? Houve desdobramento sobre uma possível atitude machista também do presidente, mas, ministra, é verdade que a senhora pensa em se casar de novo? Eu penso, eu sou a maior defensora da família, do casamento, e aqui, Rosane, atenção, homens que estão assistindo, pode mandar o currículo, estamos em fase de seleção de currículo. Penso sim, Rosane, eu acredito que o casamento, ele pode ser extraordinário. Eu fui feliz 10 anos, eu defendo e quero morrer casada, então, assim, eu estou realmente em busca de um grande amor. E a história do cacique é verdade, viu? Eu sou Você não queria, a senhora não queria ser a quinta esposa, né? Porque na cultura dos camaiurás, a cultura camaiurá aceita a poligamia, né? Nós temos muitos povos que têm a poligamia. Eu sou encantada por Cacique Cotoque, eu posso dizer que eu sou apaixonada por ele. Ele é um grande líder no Xingu, e há 20 anos esse homem me ajuda a salvar crianças. Eu tenho um respeito pela liderança dele. Só que ele é casado com 5 mulheres, né? E aí eu estaria sendo convidada para formar o clã, continuar no clã dele. Eu não quero, eu quero ser única. Com todo respeito ao meu amigo Cotoque, meu líder, meu parceiro na luta para salvar a criança, mas não posso aceitar o pedido de casamento. Então, ministra, a senhora falou aí que está aberta, né, a vaga para Sim, marido atenção. da ministra Damares. Qual é o perfil do candidato, ministra? A senhora falou, então, né, ao presidente que não aceitou o pedido por conta disso, mas está aberta, tem uma vaga aí. Qual é o perfil do marido da ministra Damares? Cristão. Pronto. Respondo tudo. Cristão. Ministra, por conta do abuso sexual, né, foi impedida de gerar filhos, já dissemos isso, e a ministra fez uma adoção também, já comentamos, né, sobre isso, a ministra não tem filhos biológicos, adotou uma índiazinha, né, que se chama Lulu, né, ela gosta de ser chamada assim. Não, o nome dela é Lulu. É Lulu. Olha mesmo. O nome dela é Caiu Titi Lulu Camaiurá. Então, o nome dela é Lulu. O segundo nome do meio é Lulu. Então, ela, segundo a ministra já relatou, ela foi salva da prática de infanticídio comum em algumas tribos do norte, quando o nascimento de bebês gêmeos ou qualquer outro tipo de deficiência, né, um deles tem que ser sacrificado, enfim. Essa experiência, inclusive, a ministra conta que motivou a criar o movimento Atini, né, que busca no Congresso Nacional meios para proteger essas crianças. Ministra, conta para a gente dessa relação com a Lulu, com a sua filha. A Lulu, inclusive, ser filha, como é que ela se vê? Filha da ministra Damares, inclusive dentro dessa polêmica também, né? A Lulu tem 3 mães. Ela tem a mãe biológica, que ia fazer 12 anos quando a teve,
Tem a mãe que criou ela até os 6 anos na aldeia, e tem eu. A Sim. Lulu é uma dessas crianças que, na cultura dela, filhos de mães solteiras são sacrificados. Então, a mãezinha dela não teve coragem de matar, não conseguiu matar, jogou ela na floresta e um outro casal levou ela para uma outra aldeia. Esse casal são os que estão na certidão de nascimento como pais dela. E ela tem respeito por esse casal. E com o tempo a gente achou a mãezinha biológica. Só que ela veio para a cidade porque ela estava muito doente. E por ser filha de mãe solteira, por mais que esse casal cuidava dela, ela era estigmatizada na aldeia. Tanto que até dormir dentro da maloca, tinha momento que ela era impedida de dormir na maloca. Lulu vem para a cidade para o nosso projeto Atini, para tratamento médico. Só que a Lulu, ela era muito brava. A história dela na aldeia, eu vou preservar a história dela de 1 a 6 anos, mas foi uma história muito parecida com a minha, de muito sofrimento. Então, a Lulu, quando chega aqui no projeto, ela é uma menina muito brava. E o projeto, ele estava se estruturando, nós não tínhamos muita gente para trabalhar, e a gente tinha uma opção, ou devolve Lulu para a aldeia doente, ou alguém fica com ela na sua casa. E aí, em 3 minutos, eu decidi, ela fica comigo. E foi a maior e melhor decisão de minha vida. Eu engravidei, gerei, tive um parto em 3 minutos. Agora, fui ser mãe de uma menina que não falava a minha língua, de uma cultura completamente diferente, de uma menina cheia de dores, traumas, e foi um desafio, foi uma jornada delicada, complicada, e aí eu descubro, eu e o marido, que a gente não sabia nada. Tudo que eu tinha pregado, falado, lido, quando é na prática, tu descobre que tu não sabe nada. E foi um aprendizado atrás do outro, e hoje Lulu está aí com 20, vai fazer 23 anos, tem 22 anos, uma menina linda, a cara da mãe, extraordinária como a mãe, guerreira, mas continua brava, viu? Mas muito brava. Puxou a mãe também, Puxou a mãe. nesse quesito. Ministra Damares, já chegando ao final do nosso bate-papo, a senhora nunca foi candidata a cargo político, né, mas construiu uma larga experiência assessorando políticos evangélicos, inclusive seu tio, né, o deputado federal Josué Bendisson, que esteve aqui em Vitória da Conquista, fez um trabalho de evangelismo lindo também, do Pará hoje. Seu nome já foi comentado para ocupar o cargo de presidente? Acha possível? Aceitaria o convite? Olha, falam que eu serei a candidata a vice-presidente. Aí depois falam que eu vou ser candidata a senadora, deputada. Não. Eu já tive essa oportunidade de ser candidata. O meu segmento, Rosane, você sabe, já me conhecia. Eu poderia ter sido candidata com o apoio da igreja, ou no estado de São Paulo, ou em outro estado, mas eu nunca quis o cargo eletivo. Na verdade, eu estou ministra por obra e graça e milagre. Eu nunca aspirei esse cargo, mas entendi que eu tinha que aceitar esse desafio, especialmente para tocar em assuntos tão delicados como infanticídio indígena, a pedofilia, a violência contra a mulher. Eu queria deixar um legado no Brasil, então eu aceitei o cargo. Mas eu não tenho nenhuma aspiração política. Alguém pergunta, mas nem se for por missão, se o presidente te der uma missão, eu vou discutir muito isso com ele. Eu já aceitei a maior missão da minha vida, que foi ser ministra. Eu não tenho nenhuma aspiração política, nenhuma. Ministra Damares, de novo agradecemos, tá, a sua colaboração, esse bate-papo maravilhoso, os nossos seguidores, né, estão, assim, muito felizes em estar acompanhando essa conversa, e a gente deixa o espaço livre para o seu pronunciamento, para a sua saudação, inclusive para a Vitória da Conquista, onde está sediada a Link News, tá, e deixa a plataforma Link News disponível para quando a senhora quiser desenvolver algum trabalho de divulgação, de algum projeto, de algum programa, que a gente sabe que são vários, e mais uma vez agradecemos e parabenizamos também pelo aniversário neste 11 de março. Rosane, obrigada. Eu queria agradecer, porque acho que foi a primeira entrevista que eu abri tanto o coração, e você conduziu mais para o meu lado pessoal. Obrigada por essa oportunidade. E nesse mês de março, Rosane, que é o mês da mulher, a gente teve o nosso dia 8 de março, eu queria mandar um recado para as mulheres da minha região, de Vitória da Conquista. Dizer para elas o seguinte: não precisam viver um ciclo de violência.
Muitas mulheres, Rosane, estão no ciclo de violência no Brasil e não têm coragem de dar o primeiro passo. Rompam, dê o primeiro passo. Você não está sozinha, nós temos uma rede de proteção no Brasil. E essa rede de proteção funciona. Quer falar comigo? Tem um telefone que funciona 24 horas por dia. É 180, é só isso, 180. De qualquer lugar do Brasil você pode falar comigo. E 24 horas por dia, e detalhe, até em videochamada ou por WhatsApp. Fale conosco, fale conosco. E no dia 8 de março agora, eu mandei um recado muito sério para o Brasil. Junto com o ministro da Justiça, nós tivemos a Operação Resguardo. O que foi a Operação Resguardo? A operação começou dia 1º de janeiro e terminou dia 8 de março. Nós fomos atrás de 180 mil vítimas, Rosane. Foi a maior operação policial do mundo de proteção da mulher. Sabe quantas pessoas nós prendemos? 10.235. Rosane, quando a gente vê uma operação policial prendendo 4 corruptos, todo mundo fica alegre. Essa nossa operação prendeu 10.235 pessoas. E a grande imprensa não falou dela. Mas a gente gerou, olha mais bonito, 52 mil medidas protetivas. Qual foi o recado que nós mandamos? A gente não vai tolerar mais violência contra a mulher e o Estado brasileiro está pronto para te proteger. Então, mulheres, tenham coragem. Eu sei o que é ser vítima de violência. Não está aqui falando uma ministra que leu. Eu sou sobrevivente da violência. Tenha coragem de romper com esse ciclo de violência. Qualquer coisa, procura o pessoal aí do Leak News. Procura a Rosane. A Leak News está aí, ó. Vai ser parceira do Ministério agora. Procura aí o pessoal. Fale, denuncie. E vamos juntos construir uma nação sem violência contra a mulher, violência contra a criança, contra idosos. Obrigada, minha querida, por essa oportunidade. Eu acho que vai ser o programa mais lindo que eu já fiz. Nós que agradecemos mais uma vez, não só a ministra, mas toda a sua equipe, tá? Desejo sucesso aí nesses seus projetos todos. A gente sabe que é uma área muito árida, muito ácida, muito sutil, muito frágil e precisa realmente de muita força para conduzir essa pasta, mas a gente se orgulha como mulher de ter uma mulher representada, tá? Representando a todos nós. Um grande abraço. Obrigada, Deus te abençoe. Um abraço a todo mundo. Tchau.